Olá, senhores, como estão? Este é o compilado dos 6 primeiros capítulos da saga de Leon, o Rei de Outro Mundo. Peço humildemente para que, se você não for inscrito no canal, o faça, é de graça e me ajuda muito. Atualmente menos de 20% das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritas. Não se esqueça de curtir, e se puder, também compartilhe. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O protagonista reencarna em um mundo de fantasia medieval, e para um garoto que em sua vida passada era um órfão que morreu de tanto trabalhar, houve uma grande evolução de status social, já que no momento de seu nascimento, pôde notar que tinha nascido em uma família rica, embora não soubesse o quanto. O rosto amoroso e afetivo de sua bela mãe, fez com que tivesse plena certeza dos recursos materiais de seu novo seio familiar. Aos 3 anos de idade conseguiu contemplar pela primeira vez o mundo do lado de fora, quando através de um banquinho, pôde se escorar na janela. Aquele novo mundo era realmente algo diferente, um lugar fantástico e gigantesco, mesmo para as proporções diminutas de uma criança. Por se tratar de uma criança rica, o prota é vigiado constantemente por sua babá, que ao notar que o garoto estava pendurado de forma precária na janela de seu quarto, imediatamente o tirou de lá, aos gritos de preocupação com seu jovem mestre. Nesta mesma época, o prota descobriu que sua família, além de rica, também era parte da nobreza, sendo seu pai o grão-duque de Dragônia no reino de Lionheart. Por volta dos 8 anos de idade, o prota, que se chama Leon, ganha sua primeira espada, onde começou a aprender esgrima para se tornar cavaleiro do reino. Seu mestre era um renomado cavaleiro, que havia sido dispensado do palácio, seu nome, Sir Gotik. O cavaleiro aposentado fala ao jovem mestre algumas palavras para encorajá-lo, dizendo ainda que a vontade da deusa é que irá guiá-lo. O prota agradece, sem imaginar como seria árduo seu treinamento. Já com 14 anos, Leon era obrigado a arrastar rochas enormes pelo pátio de treinamento, tudo para condicionar e aumentar sua força. Para se tornar um cavaleiro é preciso completar diversas missões e treinar exaustivamente, assim por meio de sua honra e experiência, é possível atingir o objetivo, para então ser escolhido pelo Santo Graal e tomar a água benta. Gotik também era feroz no treinamento com espadas, defendendo as investidas e golpeando o prota. E enquanto fazia, orientava o jovem mestre em como proceder em combate, sobretudo para que não tirasse os olhos do adversário um segundo sequer. Leon não poderia deixar de praticar e aprender tudo sobre como se tornar um grão-duque, afinal, ele é um filho de Dragônia e precisa estar apto a suceder seu pai algum dia. O prota passa por sessões de treinamento intensas a ponto de estilhaçar sua espada e deixar seus braços trêmulos. Apesar de todo o treino e de cumprir fielmente seus deveres para se tornar um cavaleiro sagrado, Leon duvida da existência da deusa e de outros deuses, abdicando inclusive de qualquer religião, mas caso estes seres realmente existam, ele os pediria para que o salvassem. Aos 18 anos, o prota vaga pelo mundo, buscando o reconhecimento da suposta deusa e então se tornar um cavaleiro santo. Em meio sua jornada, por inúmeras vezes se questionou como poderia obter o reconhecimento de uma deusa. Diziam que se continuasse acumulando fama e boas ações, ela eventualmente viria até você, porém essa história para Leon parecia ridícula. Em uma de suas andanças, Leon se depara com um vilarejo sendo atacado por orcs, parecia que seria o fim daqueles cidadãos. Enquanto os súditos do reino oravam pela intervenção da deusa, a horda se aproximava dos portões. E esta foi mais uma oportunidade para que o prota pudesse brandir sua espada. Proferindo ofensas contra o grupo de bárbaros verdes, o peregrino Leon os dilacerou, uma após outro. Como aqueles seres ousavam colocar os pés imundos no solo sagrado do reino? Aos 20 anos de idade, finalmente o prota encontrou a deusa, ela apareceu diante seus olhos. Não haviam mentido para Leon, ela realmente existia, uma bela e radiante deusa estava bem ali, em sua frente. E cumprindo o que fora profetizado, ela deu ao prota, filho de Wulfric Dragônia, Leon Dragônia, uma missão para provar sua honra e fé. Emocionado e de joelhos, o prota humildemente aceita as ordens da deusa Ariana. Após trabalhar anos praticamente como um escravo da deidade, Leon foi sagrado como um verdadeiro cavaleiro. Vestindo o manto carmesim da justiça e armadura de prata reluzente, ele progrediu, atacando e atacando, derrotando orcs, rasgando goblins em pedaços e destruindo até cultos malignos.
Diante de tantas vitórias, sinalizações de virtudes e devoção cega, o Prota foi elevado a cavaleiro de guerra do reino Lionheart, tendo agora autoridade para reunir sobre seu comando outros cavaleiros sagrados. Neste novo posto, Leon massacrou mais de 700.000 orcs, não deixando passar nem mulheres e crianças daquela famigerada raça. O Prota se sentia revitalizado após realizar tal extermínio. Quando Leon estava com 35 anos, o santo vivo e semideus, Argen, rei de Lionheart, faleceu lutando contra o arquidemônio convocado pelo Império Inimigo. Enquanto acompanhava o cortejo do finado rei, Leon chegou à terrível constatação de que o reino, além de lidar com criaturas como orcs, agora teria de enfrentar demônios enviados pelo Império Inimigo. Ficando evidente que a humanidade, mais do que nunca, deveria acreditar e viver fervorosamente pelos deuses. Com tanta raiva em seu coração, o Prota amaldiçoava os magos do Império pelo sacrilégio de trazer ao plano terreno bestas demoníacas. Com a morte de Vossa Majestade, era preciso eleger um cavaleiro sagrado para ocupar o trono e assim se tornar um sucessor digno de Argen, que morreu com tanta bravura e honra. Com o reino banhado em caos, o conclave se inicia, descendo sobre eles a deusa Ariana, que elege o Prota, seu fiel e amado cavaleiro, como novo rei que agora ostenta os símbolos de honra e fé dados pela deusa. Tão honrosa posição dada diretamente pela deusa não poderia ser simplesmente rejeitada, e novamente Leon se prostra perante a divindade, aceitando seu destino, prometendo não decepcionar os cidadãos do reino e os cavaleiros que o seguiam. E assim, transplantou o tesouro dado pela divina, o sagrado coração de leão. E no mesmo momento que seu peito era envolto por uma aura magnífica de cor azulada, Leon jurava proteger o Santo Graal. E foi assim que o Prota se tornou o Grão-Duque de Dragônia e rei de todo o reino de Lionheart. Apesar das areias do tempo continuarem a cair, a aparência do rei Leon não se alterava, mantendo-se jovial, como no dia de sua coroação. Aos 80 anos, diversos incidentes aconteciam simultaneamente, 3 grandes guerras eclodiram entre humanos e orcs, e até mesmo a existência de um goblin que evoluiu a ponto de se tornar um arquidemônio chegou a ameaçar todo o continente. Neste mesmo período, o Prota é informado por um de seus cavaleiros sagrados que o Império persistia com sua escola de magos negros, criando novos experimentos e trariam a ruína a tudo que tocasse. Era impensável como o Império havia sucumbido àquele maldito culto demoníaco. Leon pensava como aqueles tolos ousavam tentar se afastar da deusa. Mas ele já havia se decidido, então mandou ao seu subordinado para que reunisse todos os cavaleiros do reino. Em seus pensamentos mais íntimos, o Prota reflete que deveria ter conquistado todo o Império. Quando o Prota já estava com 96 anos, o imperador inimigo, embebido pela loucura, fez o impensável. Como forma de obter o domínio hegemônico de todo o continente, ofereceu 3 milhões de vidas como sacrifício em um pacto abominável. Ele cometeu suicídio e condenou tantas outras vidas à danação com a praga roxa que se espalhava como vento. Deste sacrilégio surgiu uma criatura horrenda além da compreensão humana. A parte inferior de seu tronco era esquelética e a superior um emaranhado de carnes, nervos e tecidos, torcidos e disformes, acentuada com a feiura de uma cabeça cuja boca tinha metade de seu tamanho. O grande Lorde do Caos havia sido convocado na capital imperial. Eventualmente, Leon se viu obrigado a reunir seus cavaleiros sagrados e marchar para a capital do Império e dar fim à abominação que assolava aquelas terras, antes que chegasse ao reino. No seu 121º aniversário, após anos a fio batalhando, a destruição se propagava ainda mais. Aquele era um mundo diferente do que um dia o Prota havia sonhado, pois por mais que fizesse seu melhor, ao seu redor só havia escombros. No meio de tanta tragédia, algo o esperava, um boneco de pano maltratado pelas lutas e abandonado em meio à calamidade. O Prota se ajoelha e toma o brinquedo em suas mãos, mas ao seu redor os corpos de seus homens se amontoavam, um verdadeiro cemitério de covas abertas. E por mais que Leon tentasse aniquilar o mal que havia naquele continente usando sua santidade, fé e esforços para isso, ele não conseguir parar a frenética e impiedosa sinfonia da destruição. Enquanto estava imerso em pensamentos, Leon é trazido de volta por um cavaleiro ungido que o chama, ao passo que o Prota responde, dizendo que o jovem poderia se orgulhar, pois seu pai morreu com honra e agora festeja no banquete dos deuses. O cavaleiro procura encontrar conforto nas palavras de seu rei e concorda.
Leon se ergue e ordena para que todas as tropas olhem em frente, apesar de notar o flagrante medo que toma de assalto seus soldados. Mesmo assim, ele os incita, dizendo para que ouçam o som dos vilões ao redor da terra. Enquanto em sua mente atribulada, pensa nas mulheres, que agora consolam seus filhos que choram, ainda que para isso tenham que recolher suas próprias lágrimas sem demonstrar medo para os pequenos. Voltando aos seus comandados e irmãos de batalha, ressalta que são aqueles demônios logo adiante que roubaram as vidas de seus irmãos, e agora eles vêm na tentativa de ceifar as deles. Então volta a pensar sobre os jovens que reúnem as brasas de uma resistência quase extinta em suas mãos. Menciona para si, seus próprios cavaleiros, que tentam semear esperança em um terreno infértil regado a sangue. Montado em seu corcel branco, o Rei Leão questiona a seus homens se eles ouvem o canglor dos vilões que estão a caminho, dispostos a destruir e violar tudo em sua frente. Ele ruge como um verdadeiro leão para que se enfureçam pela eternidade com aqueles tolos demônios que estão enganados da certeza da vitória. Neste momento um pensamento pessimista toma o coração do Prota, onde diz a sua deusa Ariana, que seu primeiro cavaleiro não irá conseguir parar o mal que já se espalhou muito além do horizonte. Mas rapidamente volta a seu pelotão, esbravejando para que se lembrem, que desde que haja honra, não há batalha que não possa ser vencida. Leon empunha a enorme lança sagrada, e suplica pela ajuda da deusa, para que ela o guie, então cavalga em frente à sua hoste, entoando seu grito de guerra, pela deusa, pela honra. Ouve-se um sussurro, um murmúrio pairando sobre as palavras de Leon, é a própria divindade lhe dizendo ao seu honrado e amado cavaleiro que ela estará sempre com ele. Por fim, um grito viaja pelo campo de batalha, enquanto o estandarte do leão dourado rampante sobre o fundo carmesim tremula ao vento. Por Lionheart. Foi naquele verão que a derradeira batalha, contra centenas de milhares de demônios ocorreu. Criaturas aladas feito dragões infestavam o local. Como estratégia de batalha, os escravos bárbaros foram usados como valorosos escudos de carne na vanguarda, enquanto os cavaleiros civis, armados com lanças e escudos seguiam logo atrás, e os cavaleiros gloriosos protegiam sua retaguarda. Muito embora todos tenham morrido, mostraram bravura e honra, independente de classe social ou profissão. Enquanto isso, o agente escolhido por todos os deuses e templos sagrados, Leon, continuava a inflar seu número de abates, dividindo inimigos com um único golpe de sua espada sagrada. Milhares de demônios foram derrotados, incontáveis lordes demoníacos e arquidemônios foram rasgados e feitos em pedaços. Enfurecido com a frenesi da batalha, Leon mostrou àqueles bastardos o poder e resplendor do Rei dos Cavaleiros Sagrados. Em meio às explosões de poder, corpos voavam e eram desintegrados no ar. Já com 217 anos, o inverno que havia chegado sem avisar ainda não havia terminado, mas o Prota continuava lutando com toda espécie de monstro e demônio, conhecidos ou não. Sua espada cortava tudo aquilo que não era humano, sem qualquer pingo de remorso ou piedade. Os anos foram passando, apesar de a brutalidade permanecer a mesma, porém quando estava com seus 256 anos, o Prota, finalmente destruiu o último portal que dava acesso ao mundo demoníaco. Não havia mais lugar para o qual aquelas terríveis criaturas pudessem voltar, tampouco chamar reforços. O Prota, finalmente os havia encurralado, pobres e baixos servos do mal, agora estavam presos no mundo humano, à mercê da impiedosa lâmina do Rei Leon, o mais forte dentre todos os cavaleiros sagrados, pelo que se supunha. Os algozes da humanidade agora se tornavam a presa, e suas feições de terror e espanto deixavam nítida a iminência de suas mortes, que poderia ser agonizante ou misericordiosa. Monstro após monstro, demônio após demônio eram golpeados, até que após 300 anos de seu nascimento, o Prota finalmente eliminou o último arquidemônio. Um corte horizontal, limpo e perfeito, foi o suficiente para separar a cabeça do corpo, e dar cabo da vida daquela criatura bizarra. Em frente a um estranho portal que iluminava a escuridão daquelas terras devastadas, um pequeno grupo de pessoas, com roupas que não remetiam àquele cenário medieval, observava a impressionante força de Leon. Um homem grita a uma mulher se ela está bem, que devolve a pergunta, o questionando o que havia acontecido. Assombrado, o homem explica à garota que o Prota havia derrotado aquele arquidemônio com apenas um golpe. Diante daquele exótico grupo alheio àquelas terras, o Prota ordena para que se levantem, aparecendo desnudo, com apenas sua espada em punho. Ele ainda os diz que agora não é hora de cair, mas de se levantar e lutar.
A moça de cabelos ruivos pergunta ao prota quem ele é. E absorto em energia espiritual que emana de todo o seu corpo, encarando a cabeça decepada do arquidemônio que acabou de derrotar, ele responde: Eu sou o rei Lionheart. O monarca dos cavaleiros gloriosos e o agente que carrega a vontade dos templos sagrados, Leon Dragonia Lionheart. Então se vira para ela, deixando a garota ruiva chocada com a desinibição do prota por estar pelado em sua frente. Ao final, uma janela de sistema se abre avisando que Leon havia derrotado todos os demônios. Um portal misterioso havia se aberto no centro de Seul, capital da Coreia do Sul. O ranking daquela fissura no espaço-tempo era indefinido, sendo seu interior de um negro intenso, tornando indistinguível o que espreitava do outro lado. As associações mundial e coreana de caçadores solicitaram cooperação entre as grandes guildas do país para solucionarem o incidente, participando na invasão ao portal e assim fechá-lo. Porém, tais organizações se negaram a ajudar, devido à dificuldade da fenda dimensional ser desconhecida. Diante disto, a Associação Coreana não viu alternativa a não ser enviar seus próprios funcionários, ainda que esta fosse basicamente uma missão suicida. Assim, um grupo de caçadores públicos se encaminhou para o portal sem saber o que os esperava, porém tinham certeza da morte certa. Ao adentrarem na singularidade, se depararam com um belo homem loiro, de constituição forte e olhos marcantes, que empunhava sua espada embebecida pelo sangue de demônios e outras feras. Ao seu redor havia uma pilha de cadáveres deformados e mutilados. Porém, o que mais chamava a atenção era o fato de o homem estar completamente pelado. Uma voz distante chama pelo nome da moça ruiva, que atrás de volta de suas lembranças, está Han Harii, gerente associada da Associação de Caçadores da Coreia do Sul. A garota está em um escritório de sua divisão, e há um homem que lhe estende um copo de café e a pergunta se está cansada. Prontamente a garota responde que sim e agradece pela bebida. Este rapaz é Kim Jin-soon, gerente geral e chefe de Harii. O chefe se senta ao lado da garota e pergunta a ela como as coisas estão indo. Ela responde dizendo que ninguém acredita no que aconteceu, e ele a interrompe, dizendo que já era de se esperar. Então ela completa, afirmando que era um portal negro e que havia um arquidemônio naquele lugar. Ter conseguido voltar de lá viva sem a ajuda das guildas já era um milagre, porém finalizar o portal era quase impossível. E tudo graças ao peladão da espada, que agora está ali no escritório do governo sul-coreano. Harii e Jin-soon observam Leon na sala de interrogatório, e então a garota questiona sobre a possibilidade dele ser um sobrevivente de dentro do portal, sendo respondida pelo chefe, que afirma que o prota é sim um sobrevivente de outro mundo. Harii reflete sobre a existência de pessoas especiais que viviam nos reinos além das fendas dimensionais, reinos estes assolados pela calamidade demoníaca. E que nos últimos 30 anos, portais tinham aparecido por todo o globo. Porém haviam algumas similaridades entre elas. Tais portais possuíam temáticas de mundos que caminhavam para a destruição ou que já estavam destruídos. Em algumas ocasiões, os ditos sobreviventes conseguiam transitar entre os portais, saindo daquela realidade apocalíptica e indo pararem no mundo da garota. Além de saírem daquele inferno, conseguiam fazê-lo mantendo um inacreditável poder, obtido nos anos de luta em seus reinos de origem. Em razão desta força, os governos davam o seu melhor para atender à necessidade dos ditos sobreviventes, para em seguida recrutá-los para seus países. Kim Jin-soon parece nervoso com a espera, enquanto olha Leon e o funcionário público que está com ele. Harii afirma que o prota precisa ser recrutado, pois é portador de uma incrível força. Seu chefe concorda, dizendo que devem fazê-lo a todo custo. Ele explica à garota que até mesmo caçadores de ranking A precisam arriscar a vida quando enfrentam demônios de níveis altos, porém o Sr. Peladão matou um arquidemônio com um único golpe de espada. Um monstro que é temido até mesmo pelos caçadores de ranking S. O associado geral relembra do evento. Quando viu Leon em ação, ele não tinha apenas matado o arquidemônio, ele o tinha destroçado completamente e não parecia sequer ter cansado ou abalado com seu feito. E quando deram por si, o prota estava graciosamente de pé ao lado da cabeça da monstruosidade. Entretanto, o que mais preocupava Jin-soon era a diferença cultural entre Leon e eles. Afinal, pelo modo que o prota se portava, era certeza que ele pertencia à nobreza em seu mundo. Porém Harii o conforta, dizendo que ficará tudo bem, pois apenas de ouvir a voz do homem de outro mundo, ela sentiu que ele era uma boa pessoa.
Enquanto isso, na sala de interrogatórios, Leon conversa com um funcionário público do governo coreano, um homem aparentemente comum, que além do terno preto discreto usa óculos escuros, deixando ainda mais evidente a sua cabeça careca. Apesar de estar em uma sala de interrogatório, o prota às vezes se perdia em seus pensamentos. Ele acha toda aquela situação estranha, relembra brevemente que na sua primeira vida foi um órfão, que morreu jovem, em razão das exaustivas jornadas de trabalho. Após sua morte, reencarnou em outro mundo em uma família nobre, tornando-se cavaleiro sagrado e posteriormente um rei. E depois de conquistar todo aquele mundo, caçou e obliterou monstros e demônios por 2 séculos. Foram 300 anos de vida naquele mundo. Para Leon era um alívio sequer ter lembranças de sua vida passada. Durante o tempo em que o prota devaneava, o careca o encarava, sorrindo de forma abestalhada, o que chama a atenção de Leon. O funcionário de forma humilde cumprimenta o prota, questionando se seu nome era Leon Dragonia Lionheart. O prota por hora o ignora, e volta aos seus pensamentos, confirmando para si que não é uma boa ideia deixar com que saibam que ele já viveu naquele mundo, pois um rei cavaleiro que viveu por 300 anos em outro mundo é muito melhor do que um cara que morreu por trabalhar demais. Leon, com um ar de superioridade, se volta ao funcionário público e ordena que quando for se referir a ele, que seja com honorífico, Sua Majestade. Por fim desdenha do funcionário, chamando-o de plebeu. Inicialmente o careca fica sem entender a situação, mas entra no jogo, coçando a cabeça de forma desajeitada e com um sorriso sem jeito. Concorda com o prota e de agora em diante irá chamá-lo de Vossa Majestade. Leon continua em seus pensamentos, se questionando sobre o comportamento do sujeito, se ele é apenas um cara gente boa, ou isso é uma estratégia do governo para como abordar pessoas de outros mundos, como ele. O careca retoma o interrogatório, mencionando que o Portal Negro, que dava acesso ao mundo do prota, havia entrado em contato com aquela realidade, por conseguinte com os caçadores daquele país. Nisso então pergunta a Leon se ele havia matado todos aqueles demônios. A resposta dada pelo prota foi simples e monossilábica, apenas um sim. Então olha para o careca, e o pergunta se ele já havia se esquecido. O funcionário fica sem entender. Leon continua dizendo que ele havia matado toda sorte de monstros e demônios, para proteger a honra dos cavaleiros, e que agora ordena ao careca que ele se submeta como seu secretário temporário e que irá conceder a ele a honra de registrar os gloriosos feitos de Leon. Novamente o funcionário público fica sem entender bem e concorda, porém registra em suas anotações que é a dissonância cultural em ação, enquanto soa de nervoso e faz um sorriso extremamente bobo. Quando o careca estava prestes a continuar com a conversa, ele é interrompido por Leon, que o questiona se não há regras de conduta com a realeza naquele lugar, pois está com fome. O funcionário, de forma enérgica e aos gritos, pega um celular e diz que irá pedir para que preparem uma refeição para o prota naquele exato momento. Antes da comida chegar, Leon pede ao careca para que conte mais sobre o mundo que estão agora. A intenção do prota é descobrir o que aconteceu na Terra enquanto ele esteve fora. O funcionário ajeita seus óculos na cara e diz que irá contar ao prota como aquela situação havia começado. O rapaz relata que os portais surgiram há cerca de 30 anos e deles saem todo tipo de monstro e demônios e que desde então estão em constante estado de emergência. O careca prossegue explicando que cada portal parece ter um tipo de temática e missão a ser concluída para que possa ser fechado, porém quando são deixados de lado, acontece o que ele chama de quebra de masmorra e quando isso ocorre, os monstros que estavam naquele lugar caótico, invadem o mundo terreno. Abruptamente o funcionário se levanta, quando ouve alguém bater na porta e diz ao prota que a refeição dele está pronta. Enquanto o careca se encaminha para abrir a porta, Leon começa a refletir sobre a diferença da situação deste mundo para aquele de onde veio. Segundo Leon, os demônios em seu mundo começaram a surgir como mofo no teto, após um dia de forte chuva, porém na Terra, os monstros vêm através de portais com temas e missões. Em sua reflexão, parecia que a situação terrena é como se fosse uma espécie de teste para treinar os humanos. Leon é interrompido mais uma vez pelo careca, que dessa vez está com uma bandeja em suas mãos, e diz à Majestade Real que sua comida está pronta. Ele coloca o prato em frente ao prota, que se espanta ao ver aquela receita. Leon, com um olhar de desaprovação, pensa que aquela iguaria é na verdade um caldo de ossos fervidos por horas e coberto por pimenta do reino e com alguns quintes crocantes.
tal comida trouxe a Leon recordações de sua primeira vida, de quando era um trabalhador na terra. Aquele tipo de prato era como um alimento da alma. Leon resiste, se forçando a engolir a saliva que se acumulava em sua boca, e pensa que não iria comer aquilo. O prota bate uma de suas mãos na mesa e com ódio pergunta ao careca o que era aquilo. Que por sua vez responde se tratar de um prato típico coreano, e que é conhecido como alimento da alma dos plebeus. Os olhos de Leon ardem em fúria e todo o seu mundo se escurece num rompente de fúria. Então com um soco quebra a mesa, e grita a todos os pulmões, chamando o careca de inseto, como aquele funcionário público ousava manchar o glorioso nome Lionheart. O rugido de Leon foi tão forte que conseguiu quebrar o vidro especial que dividia a sala e o restante do escritório. Estilhaços voaram em todas as direções, atingindo inclusive a equipe que trabalhava no escritório. Ari e Jin-Soo-un, que assistiam tudo do lado de fora, ficam impressionados com o poder da voz do prota, afinal aquela sala de interrogatórios foi projetada para conter até mesmo monstros. Entretanto, Leon havia quebrado o vidro apenas com a força de seus gritos. Leon prossegue dando uma bronca no assustado funcionário, que se encolhe em um canto e tenta se proteger com sua prancheta, fazendo-a de escudo. O prota pergunta ao careca como ele se atrevia a dar a ele um prato de plebeu, e continua, perguntando a ele se é assim que o governo trata um nobre de outro reino. O funcionário público se desculpa com a Vossa Majestade com o tradicional gesto oriental de abaixar e erguer a cabeça repetidas vezes. Do outro lado do escritório, Kim Jin-Soo ironicamente se volta para sua subordinada e questiona se o prota realmente é uma boa pessoa, ao passo que ela sem jeito responde dizendo que é apenas o choque cultural. Leon estava completamente enfurecido, e após 300 anos em outro mundo ele estava de volta à sua terra natal, porém pensava como aquilo ali estava uma bagunça, e a culpa por isso era de não haver uma fé religiosa apropriada. O prota faz uma reflexão, que compete à família real iluminar a mente dos plebeus. Então encara a comida jogada no chão. Leon podia ser um regressado, mas ele ainda continuava a ser um rei. Uma nova refeição é servida a Leon. Dessa vez lhe trouxeram uma bisteca ao molho de limão e laranja, temperado com ervas finas e um galho de alecrim. O prota utiliza garfo e faca para cortar a carne suculenta, levando-a à boca e degustando com satisfação. Kim Jin-Soo não aparenta estar satisfeito com o fato de Leon ter recusado as comidas tradicionais da Coreia, enquanto Han Hari menciona que pelo menos ele está se alimentando, mesmo que seja de bisteca e com um vinho tinto envelhecido por 30 anos para compor a refeição. O prota realmente possui gostos caros e refinados. Enquanto observam a cena, o chefe manda que a garota de cabelos ruivos vá falar com o prota, ao passo que ela relutante diz não saber falar línguas antigas. Entretanto, Jin-Soo determina que ela é a mais indicada para a tarefa, visto que acredita que Leon possui interesse na garota. A deixando envergonhada, o homem relembra que o prota havia elogiado na ocasião do primeiro encontro com eles, dizendo que ela era corajosa e por este motivo, ele não irá expulsar ela da sala. Hari se esgueira pela porta da sala de interrogatório. Cuidadosamente ela chama por Leon, sem se esquecer do título real ostentado pelo prota. Ela se sente nervosa e gotículas de suor se formam em seu rosto rubro de vergonha. A garota ruiva se desculpa por interromper a refeição. Leon a olha de canto de olho enquanto limpa seus lábios com uma toalha. Ao mesmo tempo, pergunta se ela era aquela espadachim que viu no portal, então a pede para que se sente. A garota ruiva apresenta um semblante extremamente feliz com o convite, seus olhos brilham enquanto abre um largo sorriso. Se acomodando na cadeira e se ajeitando, Hari pergunta a Leon o que achou da carne, que responde em tom de superioridade, dizendo que não estava ruim, mas que pode sentir a sinceridade e delicadeza do chefe de cozinha. Leon prossegue, cruza seus braços e fechando os olhos, afirma que não está sendo duro com eles apenas pela comida simples, mas pelo fato do desleixo no tratamento com um rei. O prota menciona que o trato em relação à realeza de uma nação estrangeira deve ser feita de forma correta, e termina a frase questionando se este comportamento não estaria relacionado ao status de sua nação. Hari entra no mais profundo desespero e todo o seu brilho anteriormente visto desaparece completamente. O suor frio volta a se acumular em sua face, agora pálida. Então se desculpa com o prota pela falta de respeito e conhecimento. Leon a conforta dizendo que está tudo bem e a inquire sobre seu nome.
Elo responde, enquanto se inclina de vergonha na cadeira, dizendo que se chama Han Harii. O prota diz a ela que ouviu falar sobre o mundo terreno, com olhar firme, demonstrando enorme desprezo e ira. Então pergunta à garota se aquelas criaturas abomináveis, referindo-se aos demônios, já tinham aparecido ali também. A caçadora ruiva, que já se recuperou, responde que sim. Harii reflete que possui apenas uma missão agora, que é fazer com que o prota se junte à associação de caçadores, e não deixe o país, pois Leon é um recurso extremamente importante e forte no combate às calamidades que assolam a Coreia. A ruiva, ainda nervosa, pede ao prota permissão para que o governo coreano possa cuidar das necessidades dele a partir de agora. Enquanto faz o convite a Leon, Harii pensa que o motivo por trás da guerra de inteligência do século XXI é a procura e recrutamento de sobreviventes dos portais. Para o governo coreano, não importa o quanto tenham que gastar, desde que impeça Leon de se juntar a outros países. Leon responde a Harii, criando um momento de tensão. O prota diz que deverá ir ao campo de batalha, por ser um cavaleiro honrado, e que este é o justo dever da luta contra o mal. A garota, com um grande sorriso e felicidade genuína, se empolga e pergunta ao prota se ele irá se juntar à associação de caçadores do governo. Porém, Leon quebra completamente a expectativa da garota, gritando que por ser um rei, não poderá ser um soldado do exército de outra nação. Os olhos do regressado cintilam de ódio e diz que irá criar uma nova ordem de cavaleiros independentes naquele mundo. O que deixa Harii completamente atônita, conseguindo apenas acenar com a cabeça. A conversa havia sido registrada e estava sendo observada por Jin So-un. Pouco tempo depois, a garota ruiva se encontra com seu chefe em uma pequena antessala, e pergunta a ele o que os superiores haviam dito sobre os planos do prota. O rapaz, com um sorriso de canto de boca, se escora em um armário, enquanto mantém as mãos no bolso, e responde que os superiores não poderão fazer nada, que devem apenas apoiar as exigências do prota, e que é ótimo que ele não tenha ido para outro país ou queira integrar uma das grandes guildas. Harii parece frustrada, e de cabeça baixa se lamenta pelo fato de uma associação filiada ao governo ter que se curvar aos desejos de Leon. A caçadora entra em um estado de frenesi, enquanto seu espírito emana uma aura de fogo, e transbordando de ódio diz que os verdadeiros culpados são as grandes guildas, que ficam ostentando com riquezas e poder. Jin So-un fica espantado, mas aproveita o gancho para comentar sobre a Guilda Fênix, porém é interrompido por um alarme que toca incessantemente. De imediato a sala começa a piscar em um tom muito forte de vermelho, deixando os presentes confusos. Rapidamente o rapaz saca seu celular e vê um alerta de quebra de masmorra nas planícies de Ronan. Jin So-un afirma que se houver uma quebra de masmorra, o elemento demoníaco contido do outro lado do portal irá contaminar toda aquela região agrária, paralisando assim a produção de alimentos. Então Harii o interrompe, retomando ao assunto anterior, perguntando se não é na Guilda Fênix que o caçador Ranking S, Lee Yong-van, é parte, e conclui dizendo que não teria como alguém deste nível não conseguir concluir um portal de nível laranja. Jin So-un pensa no caçador da Fênix, um homem ruivo com olhar sagaz e sorriso ardiloso, então diz a Harii que os infelizes da Fênix não fizeram nada, pois possuem seus próprios planos. Sem perder tempo, o chefe diz que devem partir logo para as planícies de Ronan, então grita proferindo xingamentos contra os membros da Guilda Fênix. Do outro lado da porta, Leon ouvia toda a conversa e pensa que os agentes do governo parecem estar com problemas, refletindo sobre a possibilidade de o solo ficar infértil após a quebra de masmorra na localização do portal. O prota ergue sua mão, e uma energia começa a emanar por ela. Uma luz dourada em forma de fumaça circundam seus dedos, mão e antebraço. Nisso conclui que aquele mundo não tem ligação com a divindade. A aura dourada se intensifica, cobrindo todo o corpo de Leon e se espalhando pelo ambiente. Então ele pergunta mentalmente: "Você está bem, Demerara?" Uma faísca se acende, descendo em forma de um relâmpago, e um brilho revela um novo mundo, cuja uma catedral pálida no estilo arquitetônico gótico pode ser visualizada. Suas muitas torres contrastam com a beleza do cenário. A mensagem de Leon chegou e foi recebida por uma bela garota loira, de pele alva e bochechas coradas, que se esconde sob um capuz e manto verdes. Já no local da quebra da masmorra, a plantação de trigo está em declínio, os grãos murcham e se tornam imprestáveis ao consumo,
Enquanto isto, o portal para outro mundo cintila entre as matizes da cor laranja. Os caçadores do governo chegam, e de forma áspera questionam o que está acontecendo. O mestre da guilda Fênix, Li Yonvan, está de pé ao lado de seus companheiros. Ele traz uma tradicional hanfu cinza, coberta por um sobretudo branco com detalhes na gola e nas ombreiras em vermelho. Ele questiona se os inquiridores são da Associação Governamental de Caçadores, se virando reconhece o gerente-geral Kim Jin-soon, e a novata Han Harii, e os pergunta o porquê de estarem ali. Encarando o rosto do caçador da Fênix, Jin-soon percebe que a intenção dele desde o começo foi deixar com que a masmorra se quebrasse propositalmente, e estão fazendo isso pois o Estado não haviam aceitado a última exigência feita pela guilda. O gerente está completamente raivoso, mas não pode acusá-lo, enquanto Lee apenas sorri ironicamente. Em seus pensamentos, o gerente reflete que a guilda Fênix tem feito pedidos para que seja isenta dos impostos pelos lucros dos portais, que ultimamente obtiveram muitos subprodutos, tais como cristais mágicos e materiais dos monstros, mas querem receber uma isenção do pagamento de impostos no valor de 1 trilhão. Segundo Jin-soon, por se tratarem de uma grande guilda, a Fênix já possuem benefícios demais e estão deixando um portal estourar apenas porque tiveram seus pedidos negados pelo governo sul-coreano. Um adendo pessoal. Este humilde narrador acredita que as exigências feitas pela guilda Fênix são bem plausíveis e deveriam ser aceitas, porém os meios que estão utilizando para conseguir isto são cruéis e extremamente errados. Caso vocês concordem comigo, ou mesmo discordem, vamos debater nos comentários. Harii, já cansada da passividade de seu chefe, avança em direção a Lee, ordenando a ele que feche logo o portal, que naquele momento já se fazia uma semana que haviam sido designados para isto. Antes de terminar de falar, o caçador inescrupuloso a repreende, dizendo que já sabe, e completa afirmando que a autoridade pelo portal será entregue a outra guilda. Maldosamente, Lee responde que não poderá fazer nada, já que seus caçadores estão machucados, porém é óbvio pelo tom de sarcasmo e ironia em sua voz, que ele está mentindo, sobretudo pelas risadas de seus colegas ao fundo. Diz ainda que seria muito difícil fazer uma incursão com seus membros naquele estado. Por fim, relata que irão tentar fazer alguma coisa amanhã, entretanto não sabem o que irá acontecer com o portal. A garota ruiva novamente se irrita com a insolência e ganância do líder da Fênix, enquanto é segurada por seu chefe, perguntando a ele se não possui sequer um pingo de patriotismo. Ela ainda exclama dizendo que ele sabe bem o que irá acontecer se as planícies de Ronan forem infectadas. Mostrando seu lado mais vil, e com um olhar terrível e gargalhada demoníaca, Lee Yonvan apenas diz que não se importa, deixando a garota sem reação. O líder da guilda zomba da garota, perguntando a ela o porquê de ser tão infantil, e que a vez em que se encontraram no projeto realizado no ano anterior, ele já havia dito que no atual estado do mundo, dinheiro e poder são a justiça. Antes que o discurso psicótico de Lee seja terminado, o prota surge de trás de todos, e diz que ele é muito superficial e antiquado. Ao vê-lo, Harii chama por Leon, e logo se corrige acrescentando o título real, então com um ar de superioridade pede para que a mulher não cite mais o nome de um rei de forma tão leviana, e a adverte para que somente o chame pelo honorífico. Lee está surpresa em ver mais alguém ali, gritando pergunta quem é o prota, e diz que ele se parece com um ocidental. Novamente Leon o interrompe, desta vez mandando que lhe calhe a boca, e em um tom ameaçador pergunta a ele como um rato ousava se dirigir ao rei. Neste momento o líder da Fênix fica completamente descontrolado, seu ódio por Leon é tamanho que ao cerrar os dentes as veias de seu rosto saltam para fora, marcando-o completamente. Em silêncio Lee pensa como ele poderia ter chamado um dos 20 caçadores ranking S do mundo e mestre de uma das 10 melhores guildas de rato. Materializando chamas em sua mão e braço, Lee ameaça o prota, perguntando a ele se ele quer morrer, entretanto Leon se mantém calma, e lança um olhar mortífero ao líder da Fênix. Harii, extremamente tenso, ordena que Lee pare imediatamente, e diz que Leon é um sobrevivente de outro mundo. Neste mesmo momento Lee questiona a informação com um olhar assustado e mudando de comportamento, se inclina num gesto de saudação para com o prota, e diz ter sido rude, então se apresenta a ele. Lee continua dizendo que Leon deve ter vindo de um portal cinza. Neste momento o prota novamente o corta, e diz que um rei não se repete, referindo-se ao momento em que mandou o figurante calar a boca.
Deixando o caçador Rankin S de lado, ele se volta a Jin-Soo-un e pergunta a ele o que está acontecendo no local. Diz ainda que não conhece os detalhes por trás daquele portal e pede um resumo da situação. Esperançosamente, Jin-Soo-un e Harii ficam com os olhos brilhando de tanta felicidade, pois pensam que Leon está disposto a ajudar. A garota de cabelos ruivos informa que o que está acontecendo ali é uma quebra de masmorra, e quando isto acontece, além dos monstros poderem sair, o portal também emana partículas demoníacas que infectam a terra, deixando estéril. Enquanto caminham pela plantação em direção ao portal, Harii gesticulando prossegue na explicação, dizendo que as planícies de Ronan são um dos mais importantes locais de cultivo da Coreia do Sul, por isto a situação é tão séria. Porém, a energia demoníaca já está contaminando toda a terra. Leon pergunta à mulher qual seria a solução para aquele problema. Ela diz que é necessário purificar a infecção e concluir a masmorra o mais rápido possível, pois é preciso se livrar dela permanentemente. O prota demonstra ter entendido a situação e pondera que uma terra infectada e a quebra da masmorra é de fato um problema. Com um olhar determinado, o prota pede para que o exército seja chamado, deixando Harii de boca aberta enquanto observa Leon. O rei de outro mundo diz ainda que no dia seguinte, no momento em que o tempo limite para a incursão acabar, ele irá agir pessoalmente para acabar com os seres insignificantes que tentarão invadir aquele mundo. Harii alegremente pergunta a Leon se ele está falando sério. É nítido como ela está feliz em tê-lo ali. O prota afirma a ela que antes de fazer isto ele precisará de uma autorização para ajudar, pois um rei de uma nação estrangeira não poderá realizar nenhuma atividade militar como bem entender em um território que não governa. A ruiva fica chocada e ao mesmo tempo impressionada, e diz que está tudo bem. Leon mostra seu lado diplomático, falando que para tudo existem regras e procedimentos legítimos. O prota, em um tom mais severo, a questiona de como poderia se chamar de cavaleiro honrável quando não se cumpre as leis de uma nação. Então ordena que Harii se apresse e vá conseguir a autorização. Lee Yong-wan, que observava tudo aquilo, está em choque com a personalidade de Leon, e pensa que aquele idiota, se referindo ao prota, é na verdade pior do que ele. O pedido é recebido pelo presidente, que naquele momento estava em um voo, porém rapidamente despacha a autorização para que Leon possa agir. Já à noite, Harii chama pelo prota, dizendo que as demais preparações que ele havia solicitado já haviam sido providenciadas. Então mostra a ele uma boneca de palha e pergunta como irão usar aquele objeto. De costas para ela e com um olhar de canto de olho, diz que a terra está infectada e que eles precisam purificá-la. A ruiva ainda fica sem entender e pergunta como irão fazer isto com uma mera boneca. Harii se recorda que Leon havia pedido por duas coisas mais. A primeira foi uma boneca de palha, e a segunda foi que a boneca em questão fosse feita por uma mulher que já tenha dado à luz. Em uma tenda, estão reunidas dezenas de mulheres, todas elas haviam confeccionado uma boneca de palha de acordo com suas habilidades. Leon as reúne e pede para que elas mostrem as bonecas que foram feitas, e uma fila em sua frente se forma. O prota toma uma boneca por vez em suas mãos. A primeira a ser avaliada possuía um design simples e rudimentar. A mulher que a fez está envergonhada, porém Leon não se importa e destrói o objeto, dizendo que aquilo não pode sequer ser chamado de boneca. A segunda se parece com um frango e é arremessada pelo prota, que diz ser um fracasso. A terceira é cabeçuda e tão grotesca quanto as anteriores, e assim as avaliações seguiram noite adentro, recebendo e destruindo as bonecas mal feitas. Até que por fim na 89ª mulher apresentar seu trabalho ao prota, uma idosa já cansada pelo tempo, ele finalmente encontrou o que procurava. A senhora lhe entregou uma boneca extraordinária, feita de palha, porém com pele de pano bem costurada, roupas impecáveis, rosto singelo e cabelos compridos. O prota se ajoelha e pega na mão da doce senhora, e pergunta a ela quantas crianças ela já tinha dado à luz, e ela prontamente responde que há 12 filhos. Leon a agradece, e diz que em circunstâncias diferentes enviaria a ela pessoalmente cavaleiros com medalhas e presentes, porém não pode fazê-lo agora, e pede perdão por isso. A senhora se sente extremamente orgulhosa de sua criação. No dia seguinte, bem pelo início da manhã, Leon carrega consigo a boneca pelo campo devastado, então se ajoelha e a deposita em um pequeno altar de madeira no meio da plantação, e ao lado do item há apenas um castiçal de vela única. Com sua mão direita,
Leon invoca um círculo mágico que funciona como uma espécie de bracelete espiritual, então um pequeno portal se abre, e de lá Leon retira o Santo Graal, um cálice dourado com finos ornamentos e cravejado com pedras preciosas da cor azul. Leon o toma em suas mãos, e começa uma espécie de ritual. Os membros da Guilda Fênix que ainda não haviam se retirado do local ficam boquiabertos ao presenciarem o inventário dimensional do Prota. Entoando uma oração, Leon diz: Mãe desta terra fértil, o povo desta terra está lhe oferecendo a boneca da colheita. Por favor, receba. Ao concluir a prece inicial, uma luz emana de dentro do cálice em direção ao céu. O Santo Graal então começa a se encher de água magicamente. Harii, comovida com a situação, observa enquanto pensa nos poderes de Leon. O sol está começando a surgir no céu, marcando a alvorada avermelhada. Enquanto isto, o Santo Graal transborda de água benta. Leon, de olhos fechados, prossegue rezando para a divindade. Um novo dia está esperando para começar. Entretanto, o sol que surge será um começo especial para aquele mundo. A água que estava transbordando do cálice flui em direção à boneca, então ela se levanta sozinha, como se tivesse ganhado vida, e se dirige a Leon chamando de minha criança. O Prota, que está prostrado em um gesto de reverência, saúda a grande Mãe Terra, a querida Demerara, deusa da vida e da fertilidade. A boneca, que agora encarna o espírito e desejo da deusa, está de pé ao lado do cálice santo. E assim uma divindade desceu sobre aquela terra. Leon, ainda de joelhos, saúda a boneca, referindo-se a ela como a grande Mãe Terra. Mais ao fundo, os integrantes da Guilda Fênix observam a interação do Cavaleiro de Outro Mundo com a divindade que encarna o brinquedo de palha. O Prota, prestando referência, clama pela querida Demerara, deusa da vida e da fertilidade. A bonequinha de pé sobre o altar improvisado esboça um sorriso largo, talvez pela sua confecção ou apenas por refletir a amabilidade da deusa. Então interage com Leon, afirmando que aquele mundo também está sendo invadido pelo mal, constatando a contaminação da terra. O Prota, ainda cabisbaixo, diz à deusa Demerara que naquele mundo também há criaturas malignas, porém, apesar da existência do mal, não há deuses naquelas terras. Leon, voltando-se de soslaio para o líder da Guilda Fênix, demonstra seu receio à deusa, de que a visão daqueles porcos inferiores e vulgares possam macular os olhos da querida Demerara. Li Yonvan, que ouvia a conversa, retorce seu rosto, expressando tanto raiva, quanto confusão ante as falas de Leon. A pequena boneca ergue seu rosto e responde ao Prota que a ignorância e ganância nem sempre podem ser julgados como pecados, uma vez que estas são características inerentes aos mortais. Dito isto, ela questiona a Leon o que ele pretende fazer ante toda essa situação. O que o deixa pensativo por um instante, mas logo se decide, e com humildade perante a deusa fala que não seria difícil se tornar um espadachim, porém para ser um conquistador é preciso permissão dos deuses. Ainda prostrado na frente da boneca que encarna a essência da deidade, Leon repousa a mão em seu próprio peito, como uma forma de submissão às divindades que cultua, e diz à querida Demerara, que ele irá garantir que naquele novo mundo, a autoridade divina também seja cumprida, e que então irá ensinar aos ignorantes, e por fim guiá-los pelo caminho correto. Fitando a deusa, diz que só irá fazê-lo até que um novo panteão chegue àquela terra. O que deixa a divindade radiante com a dedicação de seu campeão. A boneca estica o braço de pano na direção do Prota, que pode vislumbrar a forma fugaz das mãos de Demerara, e ela questiona a sua criança e também seu mais leal servo, se ele não possui um desejo a fazer, e diz que já estão prontos para atender à solicitação de Leon. A imagem translúcida da deidade brilha sobre aqueles campos, sua forma é como a de um anjo, com grandes assas brancas. Sua vestimenta é um manto verde que cobre a maior parte de seu corpo, deixando à mostra seu rosto e lindas mechas de seus cabelos loiros compridos. Seus braços adornados com braceletes de ouro se estendem em forma de concha na direção de Leon, prontos a lhe entregar a misericórdia dos céus. O Prota, em tom de oração, clama por ajuda, informando que os cidadãos livres daquela terra estão sofrendo pela energia maligna que empesteia as plantações, e solicita a bênção da querida Demerara para recuperar e purificar as terras em torno do portal rompido. A deusa acolhe as preces de Leon, pois ele é o líder do templo e campeão de todos os deuses.
Porém Demerara adverte o cavaleiro sagrado que as terras daquele mundo não pertencem ao seu corpo e que precisará semear a divindade para substituir a terra maculada com sua própria essência. E a boneca estendendo sua mão derrama uma gota da água da vida no solo. Os pingos brilham com a luz do sol, como se fossem gotas do mais limpo e puro ouro. Enquanto faz, a deusa diz a Leon que tudo que agora estiver naquelas terras serão aliados de sua causa. As gotas de água advindas da boneca molham o chão e após serem sugadas pelo solo morto, criam um enorme feixe de luz dourada em direção aos céus. A energia forma uma torrente de partículas brilhantes que se espalham por todo o campo, caindo sobre o arroz e assim o renovando. Han Hari, Kim Jin-soo e os demais caçadores públicos estão em choque com a visão, e apesar de toda a surpresa e espanto, continuam imóveis apenas a observar. Leon rapidamente se levanta e grita aos presentes que apenas admirem para que aprendam, pois é assim um mundo que é abençoado por uma divindade. Apontando para os campos de arroz, é possível ver que as partículas divinas continuam a agir, curando e restaurando tudo ao redor. Um novo tipo de milagre podia ser visto ali. A plantação antes decadente que sucumbia diante da energia maligna emanada do portal, agora está repleta de vida e brilho. Aquele pedaço do mundo havia renascido e se tornado mais próspero do que havia sequer possibilidade de ser. A caçadora ruiva leva as mãos à boca. A admiração é tamanha que faz com que a garota se emudeça, ficando de olhos arregalados. Atrás dela se encontra Jin-soo, tão incrédulo quanto qualquer outro a maravilhar aquele belo momento. E no centro de tudo está Leon, em pé com os braços semiabertos, frente ao altar improvisado com a bonequinha de palha que abriga a querida Demerara. Então o prota diz a todos que aquela terra fértil é a prova de uma promessa eterna. Aparentemente nem todos estavam felizes com a situação. Lee, líder da Guilda Fênix, segura em suas mãos um ramo de arroz, porém é evidente em seus olhos e rosto o ódio dirigido ao prota. Então numa tentativa tola e desesperada de refutar o que acabará de ver, tenta dissuadir todos os presentes, gritando que a plantação é venenosa, uma vez que surgiu a partir de magia. Deixando Leon completamente furioso, ainda mais quando o caçador desonesto afirma ter certeza do que está dizendo. O prota parece querer trucidar o líder da Fênix, seu olhar é mortal, e a sede de sangue que emana é insana. Porém recupera a compostura e diz que as plantações foram abençoadas pela divindade, então não poderiam ser venenosas. Lee insiste em seu erro, suando frio, pois seus planos foram arruinados, portanto decide ofender a deusa, chamando-a de boneca estúpida, e antes de terminar a frase é interrompido por Leon, que o intimida, dizendo que irá perdoar a ignorância do caçador apenas uma única vez, e que ele não deve manchar o nome da deusa novamente com aquela língua suja. Aterrorizado com o poder que Leon emana, o caçador só pode engolir seco, e resmungar em seus pensamentos que aquela situação não poderia estar acontecendo, e que os planos de conseguir chantagear o governo sul-coreano estavam indo por água abaixo por causa do prota. Neste mesmo instante, os demais membros da Guilda Fênix olham para seu mestre, impotente diante de tudo aquilo. Lee continua em seus pensamentos que não pode deixar com que Leon arruine seus planos, e julgando como sendo uma fraude o milagre que acabou de presenciar, deseja criar uma forma de expor o prota. Ardilosamente, e exalando desonestidade, o líder da Fênix se encaminha para perto de Leon e do grupo de caçadores públicos. Diz que ainda é necessário que haja provas do milagre e que espera que o prota coopere pelo bem das pessoas que irão comer os grãos. Entretanto, esta nunca tenha sido sua real preocupação. Lee sugere que um avaliador teste a qualidade dos grãos, e indica alguém de sua equipe para testar a qualidade da plantação. Um homem alto, de cabelos negros penteados para trás, trajando camisa social cinza para fora da calça, adornada com uma gravata preta, e coberto com o sobretudo da Guilda Fênix se aproxima, ajeitando suas luvas pede licença ao prota para começar a avaliação. Ele conjura seus poderes, enquanto o líder sorri satisfeito. Uma luz azul emana das mãos do avaliador, e uma aura de mesma cor começa a cobrir parte da plantação que está em sua frente. O resultado começa a surgir para o homem, e suando frio com o que está vendo, exclama espantado que não teria como ser verdade. Uma tela de sistema é apresentada, informando que o grão se trata de arroz abençoado, cujo rank é raro, e a descrição para o grão é a seguinte: arroz abençoado pela divindade Demerara, a deusa da vida e fertilidade.
Até doenças de terceiro grau serão curadas com o consumo contínuo deste arroz. O avaliador grita dizendo que o arroz é de nível raro e que toda a plantação também é. Ainda com o sistema de avaliação aberta, ele diz que o grão é capaz de até mesmo curar doenças de terceiro grau, como o câncer. A afirmação deixa todos boquiabertos, principalmente Harry, que segura alguns ramos em sua mão enquanto grita perguntando se é sério. Leon, com uma cara ríspida, encara a ruiva, e responde seu questionamento com um sonoro sim. Diante da especulação do alto nível do arroz, Jin So-un ainda parece duvidar das capacidades da divindade, então solicita que alguém consiga uma panela para realizar o preparo do grão. Uma panela é rusticamente colocada sobre um tambor vermelho, improvisando assim um fogareiro a lenha que servirá para cozinhar o grão ali mesmo, em meio à plantação sagrada. Após o tempo de cozimento, o primeiro a experimentar é o próprio gerente-geral Kim Jin So-un. O caçador governamental, ao levar para a boca a primeira colherada, entra em curto. Uma explosão de sabor é sentida em seu paladar, causando uma microdescarga elétrica por todo o seu corpo, e ao consultar a janela de status que aparece em sua frente, o rapaz fica sem reação. A notificação do sistema diz o seguinte sobre o arroz feito da planta abençoada. Taxa de recuperação de estamina aumentada em 100 por minuto. Taxa de recuperação de mana aumentada em 50 por minuto. Duração do efeito, 8 horas. Após ler o que a janela lhe dizia, Jin So-un diz que o alimento é como um melhoramento. E ele não acredita que como um mero arroz pode ser equivalente a um reforço que custa no mínimo 3 milhões de wons por frasco. Cerca de R$ 1.100 na cotação atual. Os demais membros da associação do governo coreano também estavam saboreando a refeição sagrada, e ficaram igualmente maravilhados com os efeitos. Han Hari a fundo gritava pelo gerente em um tom de urgência, e se aproximando de forma eufórica, reporta-se a Jin So-un dizendo que fez uma descoberta bombástica, mas antes dela continuar, o chefe a interrompe, pedindo para que ela não fale de boca cheia. A garota ruiva engole a comida, sentindo imenso prazer, então ela retoma de onde parou, dizendo ter ficado curiosa e por isso comeu um inseto. No momento em que a ruiva faz esta revelação, Jin So-un lhe lança um olhar de espanto, misturado com repulsa e nojo, e gaguejando repete em tom inquiridor o que ela havia acabado de dizer. Ela pouco se incomoda com o que o chefe pensa, e rapidamente responde que após comer o bicho, ela recebeu um aprimoramento. Assim que ela acaba de falar, Jin So-un fica espantado com o que acabará de ouvir, tal como os outros membros que ouviam a conversa. O gerente-geral fica alarmado, pois a bênção propagada pela divindade Demerara estava por todas as partes da plantação, não apenas nos grãos, mas literalmente em tudo. Então chega à conclusão que é natural que tudo que esteja naquelas terras possuam bênçãos e condições de gerar aprimoramentos, como o caso do inseto. A motivação dos caçadores governamentais é aumentada com a constatação, então alguém entre eles grita para que peguem o máximo de insetos possíveis, e passam a correr pelas plantações atrás de tudo que se move e possa ser devorado. Afinal, eles pretendem entrar no portal completamente bufados. Averiguando toda a situação, estava a deusa Demerara, que chama por Leon, que a responde prontamente. Ela diz já ter acabado seu trabalho naquela terra, e relata que agora precisará voltar. Leon, com uma saudação cavalheiresca, se inclina para a divindade, novamente agradecendo e dizendo que nunca irá se esquecer da dádiva que ela havia concedido a eles. A projeção espectral de Demerara emana por trás do corpo da boneca e estende uma de suas mãos sobre a cabeça de Leon, lhe dizendo suas últimas palavras, pelo menos por agora, pedindo para que seu sagrado cavalheiro se alimente bem. Então a forma translúcida da deusa se faz presente graciosamente naqueles campos, para em seguida deixar o corpo da boneca, que lentamente cai imóvel sobre o pequeno altar. A caçadora ruiva chama pela majestade Leon, que de costas apenas a olha de lado, então com um misto de curiosidade e medo, ela pergunta ao regressado o que é poder divino. Ele devolve a pergunta, questionando-a se naquele mundo não existe algum deus, o que deixa a garota pensativa, e responde não ter certeza. Leon, com um olhar sereno e voz calma, diz a Hari que o mundo e a vida só podem ser adequados por meio de poder divino, que ela e os demais devem manter isto em mente. Entretanto, isto não responde às divagações da jovem caçadora. Kim Jin So-un convoca todos os caçadores do governo ali presentes, dizendo que como já estão alimentados, devem entrar no portal.
Ao ouvir isto, um dos membros da Guilda Fênix se volta ao seu chefe, o caçador Rankin S. Lee Yonvan, se está tudo bem os homens do governo entrarem agora, e que se o fizerem, os planos de chantagear o governo sul-coreano serão frustrados. O semblante do líder da Fênix muda subitamente, uma expressão de ódio é vista em seu rosto, olhos vidrados com pupilas diminutas, cobertos por sobrancelhas franzidas, denotando as rugas e veias, o que salienta ainda mais a sua raiva. Então profere um xingamento direcionado a Leon, e depois pensa de onde será que ele saiu. Ele se lamenta pela sua presença e imagina que sua ausência teria sido suficiente para que o governo sucumbisse ao seu plano vil. Enquanto observa os caçadores caminhando em direção ao portal, com o Prota em seu meio, deseja que ele seja morto nesta incursão. Um lampejo de astúcia atinge a mente diabólica do caçador Lee, então com um ar pensativo, e um sorriso sádico começa a resmungar sobre suas novas esperanças. O garoto da Guilda Fênix que estava com o caçador inescrupuloso aguarda uma resposta, que vem logo em seguida de seu chefe, dizendo para que ele não se preocupe, e continua dizendo que o portal já havia sido atacado anteriormente. Nisso o jovem relata que o meio da masmorra foi um tanto quanto difícil, e foi neste momento que ele entendeu qual é a suposição de seu chefe. Como uma cara de psicopata, e sorriso de orelha a orelha, Lee diz que só há um caçador do governo com ranking A. O líder da Fênix supõe que Leon é apenas um suporte conjurador de bênçãos, que em um combate irá certamente morrer. Na fértil imaginação de Lee Yonvan, eles jamais iriam conseguir. Enquanto pensa isto, seus olhos cintilam em um tom de vermelho, fazendo alusão às chamas de seu rancor para com o Prota. O sorriso sinistro transforma seu rosto em uma versão ainda mais perversa de si mesmo. Já dentro do portal, um braço com armadura negra, e adornado com esculturas de caveira e gemas brilhantes, tal como se fossem cristais fosforescentes em azul e púrpura, segura um elmo com o mesmo aspecto de constituição. Ele possui detalhes pontiagudos em suas arestas, olhos repletos de fulgor, além de chifres verticais, que mais se assemelham a lâminas. Após o vislumbre do braço armadurado, os caçadores da incursão encontram um cavaleiro negro montado em um cavalo igualmente escuro. Sua armadura é fantasticamente sinistra com detalhes demoníacos, e do lugar que deveria estar sua cabeça, chamas azuis brotam e iluminam a escuridão. Este é um monstro que não pode ser derrotado utilizando meios convencionais. Junto ao Cavaleiro Negro, diversos zumbis e esqueletos compõem uma horda frenética de caos e terror. Uma janela de sistema se abre, chamando a atenção de todos, e nela diz: a quebra da masmorra está começando. Risco de morte. Todos os seres vivos dentro do portal agora possuem um limite de tempo. Precedendo o encontro com o Cavaleiro Negro, Leon e os demais caçadores governamentais ingressaram no portal, um local sombrio e com iluminação escassa. Névoa, fuligem e cristais de neve permeiam o local. Com passadas rítmicas, o Prota caminha no centro da incursão, como se estivesse sendo cuidadosamente escoltado. O time de caçadores públicos que o acompanha é constituído por uma maga e guerreiros armados com as mais variadas armas, que vão de lanças e espadas a martelos e machados. Na frente do grupo, está Kim Ji-soon, portando um enorme e pesado escudo, de um material que se assemelha muito ao aço. Recordando as informações, Leon comenta que a maioria dos portais é selado quando se conclui a missão predestinada ou se o chefe daquela fenda dimensional é derrotado. Com um de seus braços cruzados sobre o tórax, e o outro apontando a mão para seu queixo, em tom pensativo, revela que gostaria de um duelo com o chefe daquele lugar sombrio. Han Harii, que caminha em sua frente, está suando frio com as indagações de Leon, pois o plano para fechar uma masmorra geralmente consiste em apenas ir para cima dos monstros e batalhar. Algo simplório, se comparado ao aspecto cavaleiresco que Leon imputa ao ato de duelar. Durante o percurso, o Prota se depara com uma ossada jogada ao chão, um esqueleto carbonizado e com uma enorme rachadura no osso frontal. Leon o fita resmungando algo, olhando para outro esqueleto de igual aspecto, diz saber sobre a suposta tentativa da Guilda Fênix em tentar fechar a masmorra e relata sobre a quantidade de monstros ali. A caçadora ruiva então intervém, mencionando ser uma característica da masmorra, que deixa Leon confuso. Harii explica ao Prota, que diferente da maioria das masmorras, que à medida em que os monstros são derrotados sua quantidade diminui, nos casos em que há zumbis,
esqueletos e até mesmo o demônio. Enquanto o chefe não for exterminado, os monstros que o servem continuarão a se regenerar, portanto a população de criaturas é diminuída temporariamente apenas. Diante da explicação da jovem, Leon se anima e entende a situação, pois somente com a derrota do chefe do portal, que será possível dar fim a todas aquelas monstruosidades. Enquanto retomam a caminhada portal adentro, Leon questiona a ruiva sobre a real existência do chefe do portal, ao ponto que ela responde que sua existência é provável e que possivelmente é um necromante, sendo responsável por controlar os esqueletos que viram agora há pouco. Antes que a jovem caçadora prosseguisse com a conversa, uma janela do sistema se abre em sua frente. A mensagem vem acompanhada de um informativo de alerta que diz: a quebra da masmorra começou. Risco de morte. Todos os seres vivos dentro do portal agora possuem um limite de tempo. O cavaleiro comandante do Lahan está avançando com suas tropas. Derrote o cavaleiro comandante. Tempo restante, 3 horas. Uma sensação de peso paira sobre o ar, causando fortes dores aos caçadores públicos e sobrepujando-os. Uma dor latente atinge quase a todos, fazendo com que alguns caiam ao chão e outros precisam lutar para se manterem de pé. Porém, curiosamente Leon e Han-Hari não sentem o impacto do poder emanado por Dullahan, ainda que este não esteja tão perto. Possivelmente caçadores de nível A ou superior conseguem suportar melhor a pressão. Kim Ji-soon, praguejando e aflito, amaldiçoa Leon Van, líder da Fênix, por ele não os ter avisado sobre esse atributo do Cavaleiro Comandante. Por fim, a visão do Cavaleiro Negro é retomada, um imponente ser de metal escuro, que segura em sua mão o elmo medonho. No alto de uma pequena colina ele empina seu cavalo. A armadura é acompanhada de uma espessa capa imbuída da mais profunda noite. As cavidades do elmo que representam os olhos fulgurantes de Dullahan parecem encurtar a distância entre a morte e a vida dos caçadores públicos. Apesar de o Comandante das Trevas ser um grande problema, a urgência são os esqueletos que estão ao pé da colina. Uma centena deles avança a largos passos na direção de Leon e do grupo de cavaleiros. Os ossos da cor de carvão se tornam ainda mais chamativos se comparados ao brilho azul que emana de suas órbitas oculares. O mesmo tom de azul cintila nas chamas que cobrem toda aquela terra devastada. Ante o avanço impiedoso das criaturas mortas-vivas, o grupo de caçadores públicos se resigna em ter que combatê-los, mas não sem reclamar sobre o imenso número de inimigos, ao passo que um dos jovens já questiona a Jin-soon sobre quando deve realizar a distribuição das poções mágicas. O diretor-geral, com seu enorme escudo na vanguarda, de forma corajosa e seletiva, informa ao subordinado que deve focar em distribuir as poções apenas para os caçadores de ranking superior. Dito isto, uma análise da batalha deve ser feita, então Jin-soon questiona a outro subordinado sobre o número de arqueiros e magos inimigos, que por sua vez, responde ter conseguido identificar 30 arqueiros e 2 magos. O diretor-geral esbraveja outras ordens, dizendo para aqueles que possuem habilidades de atiradores de elite cuidarem dos alvos que atacam a longa distância, já os que tiverem escudo, devem compor a vanguarda e impedir o avanço inimigo. Em um tom nada animador, Jin-soon deseja sorte aos seus companheiros, enquanto vislumbra Dullahan comandar a Horda Infernal de Esqueletos, que impiedosamente marcha contra os invasores do Portal Laranja. Um esqueleto guerreiro prepara um poderoso golpe de espada, entretanto Jin-soon consegue aparar o impacto com seu escudo. A colisão chegou a gerar faíscas em razão do aço que se colidiu. O impacto foi tamanho que fissuras se abriram debaixo dos pés do caçador, o chão ao seu redor foi estilhaçado. Jin-soon pensa que estes esqueletos são mais fortes do que ele pensava. Apesar disso, uma confiança enche o coração do chefe-geral, que empurrando o esqueleto com seu escudo, investe num feroz golpe com o martelo de guerra que empunha na mão direita. Agora que está familiarizado com o poder do inimigo, ele acredita que tais esqueletos não são tão difíceis de lidar, uma vez que ele é um tanque ranking B. Jin-soon nota um brilho azulado que emana de sua retaguarda, o que chama sua atenção, e ao se virar se depara com 2 esqueletos magos conjurando um poderoso feitiço. Além das cavidades oculares, as mãos daquelas criaturas também estão brilhando, e elevadas para cima desenham um círculo mágico, com diversas formas diferentes. O diretor-geral dos caçadores governamentais entra em estado de frenesi,
na esperança de chamar a atenção daqueles conjuradores. Seus gritos altos e constantes alcançam os inimigos, que se decidem por lançar o feitiço em Jin Soo-un. A magia se desprende do círculo mágico e voa até o caçador, deixando um rastro luminoso pelo caminho. Alguém grita pelo chefe geral, que aparece a salvo em meio poeira e chamas azuis. Jin Soo-un aparentemente está bem, e diz ter sofrido apenas um arranhão. Ele pode suportar em razão de seu equipamento, porém antes que o diretor-geral percebesse, o Cavaleiro Negro havia parado em sua frente. A visão é assustadora, devido à imponência de Dullahan. Jin Soo-un encara de baixo para cima. Agora mais de perto, é possível ver que a armadura do Cavaleiro Negro é adornada com chanfros em formato de ossos e caveiras entalhadas, para que se pareça a junção de vários esqueletos carbonizados. Os olhos do elmo emanam um brilho sinistro que fitam o gerente-geral caído no chão. Dullahan do alto de seu cavalo brande sua espada em forma de cutelo, acertando em cheio o escudo do diretor-geral. O impacto o arremessa pelos ares, mandando-o contra a parede da masmorra. A força do golpe foi tamanha, que uma pequena cratera se abriu no local em que o caçador foi arremessado. Jin Soo-un perde o fôlego, porém ainda está vivo. Han Harii, que a tudo observava, grita pelo seu chefe. Leon está ao lado da ruiva, porém continua de braços cruzados imperturbável. A maga da equipe se aproxima da jovem Harii, e diz que deveriam ir salvar o gerente-geral e solicita que as forças reservas sejam acionadas. A ruiva hesitante volta seus olhos para a batalha, enquanto pensa que o trabalho das forças reservas é ajudar nas necessidades, e que precisam de ajuda urgentemente. Em meio ao caos da batalha, os caçadores governamentais estão em sérios apuros, sendo golpeados incessantemente pelo inimigo. Um dos homens que está na linha de frente exclama surpreso pelas habilidades do Cavaleiro Negro, sobre como ele consegue brandir a enorme espada de forma tão rápida, então grita aos demais colegas que precisam parar o avanço de Dullahan. A ruiva observa impacientemente o prota, na esperança de que ele se mexa logo e a ajude na batalha, porém Leon apenas a encara de soslaio de forma intimidadora, sem mexer um músculo sequer do restante de seu corpo. Harii por fim quebra o silêncio e humildemente pede ao Rei Leon para que os ajude. A jovem parece aflita e durante sua súplica, ela encolhe seu corpo que naturalmente já é franzino, embora tenha um busto avantajado. Entretanto, foi com olhos piedosos que tentou acertar o coração do prota. Leon não esboça reação a princípio, apenas a encara, e dessa vez tem ao menos a dignidade de virar seu rosto por completo para a garota. Após alguns instantes emudecido, ele responde à caçadora. Com desdém e falta de empatia, o prota responde que como um rei, ele não se juntaria a uma luta tão pequena como aquela. A resposta de Leon deixou Harii sem chão, se questionando sobre o porquê do monarca não querer ajudá-los. A caçadora ruiva ainda está incrédula, seu rosto é uma amálgama de surpresa, frustração e vergonha. Além disso, suas bochechas estão coradas e um suor escorre pela sua face estática de surpresa. Ela ouve Leon lhe dizer que é para que procure um meio de construir honra, e que ele não pode acreditar que eles, caçadores governamentais, querem forçá-lo a lutar contra ossos podres, se referindo aos mortos-vivos. Ele continua dizendo que fazer isso seria rude contra a deusa, provavelmente se referindo a Ariana. Por fim, termina dizendo que não consegue mais ver aquela vergonha de batalha. Han Harii ainda não conseguiu sair de seu estado catatônico, seu rosto está pálido e a incerteza permeia por seu semblante. Em pensamentos, a jovem não consegue compreender sobre o que Leon está falando. A maga da equipe que ouvia tudo, cabisbaixa pergunta à ruiva, que também é a gerente assistente, sobre como devem proceder a partir de agora. Porém Harii a ignora por hora, enrijecendo seu rosto. A garota pensa que não tem mais tempo a perder, e que deve dar um jeito na situação, uma vez que o prota não parece ter intenção de ajudar. Novamente a ruiva olha para o prota, que se encontra em posição pensativa, com uma das mãos no queixo e resmungando baixinho. Ela nota que Leon só tem interesse no Cavaleiro Negro, Dullahan. Harii toma a frente do grupo, sacando sua espada. Ela desenha uma linha com o brilho da lâmina, dizendo que irá cuidar do chefe da masmorra. Atrás dela estão a maga e um arqueiro, bem como Leon, que voltou à sua posição de braços cruzados. Enquanto parte em direção ao Cavaleiro Negro, a ruiva pede para os demais caçadores se ajudarem e resgatarem o gerente-geral.
Num rompante de velocidade, a garota parte em direção ao inimigo. Seu movimento de arrancada foi tão poderoso que cortou o ar. Seus olhos, que naturalmente são cor de mel, agora brilham num amarelo intenso. Para chegar até Dullahan, a caçadora deverá passar por dezenas de esqueletos mortos-vivos. Entretanto, a ruiva utiliza um dos monstros para encurtar caminho, saltando por cima dele. Ela o usa como apoio para dar um salto e se aproximar do chefe da masmorra. Com um golpe giratório, ela almeja acertar Dullahan, e caindo sobre ele com todo o poder e peso de sua espada, o impacto gerou uma onda de choque clarão que reverberou pelo campo de batalha. No entanto, a investida de Hanharii foi frustrada pelo Cavaleiro Negro, que de forma impressionante se defendeu do ataque desferido pela jovem, que tinha como alvo as costas do morto-vivo. Dullahan utilizou sua própria espada como escudo, uma vez que mais se parece um pedaço maciço de um largo metal negro. Um brilho pode ser vislumbrado, devido ao encontro das espadas. Harii estala a língua, diante a frustração de seu inimigo ter defendido seu ataque. A garota pondera que deve fazer o que estiver ao seu alcance para afastar o Cavaleiro Negro do seu exército, porém enquanto estava imersa em seus pensamentos, o elmo de Dullahan se aproxima demais de seu rosto, fazendo-a se questionar do porquê. Então ela nota que o necromante havia jogado sua própria cabeça na direção dela, com o intuito de obstruir sua visão, para assim atacá-la de surpresa. Ele prepara o punho revestido com a manopla de ferro, para desferir o golpe da garota. Enquanto isso, ela se questiona sobre o estilo de luta do morto-vivo. A ruiva utiliza sua espada para tentar aparar o golpe, segurando em seu cabo com a mão direita e utilizando a mão esquerda aberta, para apoiar a lâmina. Com muita dificuldade ela consegue se defender, mas a força foi tamanha que a jogou diretamente no chão, destruindo o piso ao redor do local da queda. Hanharii tenta se levantar, ficando de joelhos enquanto tosse, porém não teve tempo para descansar. O cavaleiro já estava prestes a atacá-la, erguendo sua enorme espada acima de seus ombros, preparando uma investida, tal como uma guilhotina impiedosa que cairá sobre a jovem caçadora. A ruiva finalmente atingiu seu objetivo, que era separar Dullahan do seu exército, e consequentemente dos seus aliados. Ela pouco se preocupa com a investida do necromante, e se desculpando, diz que o alcance de suas habilidades é um tanto quanto grande. Novamente seus olhos voltam a brilhar num intenso dourado. Ela coloca sua espada em posição de saque, então desfere seu ataque mais poderoso, que incendeia o lugar numa explosão, queimando e obliterando tudo no raio de alcance da habilidade. O Cavaleiro Negro solta alguns rugidos, o que faz com que a garota pense que conseguiu infligir um pouco de dano no chefe da masmorra. Hanharii se prepara para um novo ataque. Novamente ela concentra sua energia na espada, que emana um brilho dourado, tal qual o que permeia seus olhos. Ela cerra os dentes e faz uma bela expressão de raiva, e ao se aproximar de Dullahan, tenta mais uma vez repetir o feito, com a crença de que irá acabar com o maldito. A jovem caçadora é surpreendida pelo morto-vivo, que novamente a impede, deixando-a espantada, pois é a segunda vez que ele usa o dorso da espada para repelir um de seus golpes. A falha em acertá-lo com eficiência causou a queda de Hanharii, que está incrédula sobre os feitos do Cavaleiro Negro. Ainda no chão, a garota com temor olha para Dullahan, que prepara a espada para golpeá-la. A ruiva fecha os olhos e, travando a mandíbula, apenas aguarda pela morte certa. Entretanto, quando o golpe já estava prestes a separar a cabeça do resto do corpo da caçadora, o prota finalmente intervém, porém não ativamente. Leon solta um grito que ecoa pela masmorra e viaja até Dullahan, e a equipe de caçadores próxima ao Cavaleiro Negro. O prota está realmente impressionado com a habilidade de manejo da espada do necromante, e enquanto diz isto, bate palmas, para demonstrar seu apreço pela técnica. O monarca de outro mundo se dirige a Dullahan, dizendo que tem certeza que em algum momento de sua vida, ele foi um nobre cavaleiro. Leon se desculpa com o monstro, afirmando que foi um grande erro da parte dele confundir um grande cavaleiro com um mero morto-vivo. Então grita em alto e bom tom que, ele, o rei de Lionheart, dará a Dullahan o direito de desafiá-lo em combate singular. Harii foi salva pela intervenção do prota, porém está sem entender absolutamente nada, e ela continua jogada no chão, com seus cabelos ruivos desgrenhados e a pele pálida, pelo susto e esforço da batalha. Leon calmamente avança na direção do cavaleiro inimigo,
dizendo que não há necessidade de mais baixas. Ele passa pela devastação trazida pelos esqueletos, que curiosamente abrem caminho para que o prota prossiga. Leon ainda mais próximo, diz a Dullahan que eles devem terminar a luta como nobres cavaleiros. Han, Hari e Kim Ji-soon estão boquiabertos com o pedido inusitado do prota. Até mesmo um dos esqueletos reanimados parece estar confuso com o que está presenciando. A ruiva pensa que isso jamais poderia funcionar, mas tem seu raciocínio completamente quebrado, quando Dullahan esboça interesse na proposta de Leon. Os olhos do Cavaleiro Negro cintilam com um fogo que queima em tons de azul. Um júbilo envolve o necromante que segura a cabeça fulgurante. O duelo singular entre o Rei Cavaleiro e o Cavaleiro Necromante irá de fato acontecer. Os esqueletos chamuscados com cavidades oculares em chamas encaram o grupo de invasores. Seus movimentos de ataque cessaram, apenas para começarem a caminhar e se reagrupar ao redor do Cavaleiro Morto-Vivo. Dullahan está de pé, ao lado de seu cavalo, o elmo com sua consciência pousada em uma de suas mãos. Embora seu corpo esteja de lado, os olhos fulgurosos fitam Leon, que de braços cruzados, retribui o olhar. Ao fundo, o grupo de caçadores públicos, tal como os esqueletos, estão se reagrupando incerto do que de fato irá acontecer. O prota, que analisa todo o movimento do inimigo, exclama, dizendo que um cavaleiro honrado não deve continuar de cabeça baixa. E enquanto faz, saca sua espada de um inventário dimensional. Leon ainda provoca o necromante, dizendo que se usar apenas uma arma, em virtude da empunhadura dupla do morto-vivo, não haverá uma luta de verdade. Antes da derradeira batalha entre o monarca de outro mundo e o cavaleiro comandante de mortos-vivos, Han Hari se aproxima de Leon e, com voz aflita, se volta a Vossa Majestade, dizendo a ele que, a menos que a cabeça de Dullahan seja cortada, ele não irá morrer. Leon despreocupadamente apenas retruca, dizendo que a informação trazida pela jovem ruiva não é importante. Hari fica petrificada com a reação do prota. Afinal, é importante saber o ponto fraco do inimigo e como derrotá-lo. Enfim, se pergunta como ele irá derrotar o monstro sem decapitá-lo. Apesar disso, Leon sempre faz o que bem entende, muito embora até o presente momento todas as ações tomadas pelo rei imigrante tenham se mostrado como sendo as escolhas corretas. Dullahan entrega o elmo para um de seus servos esqueletos, que em reverência o segura em suas mãos, ao passo em que começa a erguer sua espada e ensaia uma caminhada até o palco do duelo singular. Leon, que está logo à frente, repreende a ruiva, dizendo a ela que o que decide a vitória em um duelo é na verdade a honra do cavaleiro, deixando Hari completamente atônica com a resposta, que ao seu ver é descabida. Do lado esquerdo do campo de batalha se encontra o mal, o vil e o terrível. Já do lado direito, é possível vislumbrar o bem, a benevolência e a justiça. O confronto entre o profano e o sagrado está prestes a começar. A tensão percorre aquelas terras devastadas. Mortos-vivos e caçadores públicos se entreolham, enquanto em primeiro plano, Dullahan e Leon se encontram em posição de batalha. O prota com sua espada sagrada começa os preparativos, evocando seus títulos, sendo eles, o primeiro cavaleiro da deusa da luz e da justiça, Arquiduque de Dragônia e Rei de Lionheart, para então convocar o Cavaleiro Necromante para um duelo. Dullahan também está a postos, agora sem o elmo em uma de suas mãos, poderá concentrar toda a sua perícia em sua espada negra de aspecto demoníaco. A chama azul que fulgura de sua cabeça parece mais viva do que nunca. O necromante, numa demonstração de agilidade, irrompe freneticamente na direção do prota, pronto para atacá-lo. Em posição despreocupada, Leon empunha sua sagrada espada com apenas sua mão dominante, enquanto mantém a outra em suas costas. Dullahan demonstra uma enorme hostilidade em sua esgrima, e segurando sua enorme espada de duas mãos, desfere um golpe letal de cima para baixo. O choque gerado pelo golpe ecoa pelos ares, levando consigo pedras e uma enorme pressão. Leon de forma simples e eficiente apenas desvia o pesado golpe do Cavaleiro Negro, um movimento capaz de mudar a trajetória da maciça e enorme barra de aço. O prota mantém um olhar firme em direção a Dullahan, seu rosto é uma amálgama de tristeza, ira e decepção. Por fim, a enorme espada toca o chão, enquanto Leon bate levemente no peito do Cavaleiro Negro, para a surpresa de todos os presentes. O prota imponentemente proclama seu primeiro ponto,
enquanto mantém a ponta da espada na direção das chamas azuis, onde seria a face do cavaleiro. Dullahan salta para trás, ganhando espaço entre ele e Leon, e prepara um novo golpe. Girando parcialmente seu torso e com as pernas bem fincadas ao chão, ele joga todo o seu peso para trás, planejando uma nova investida, tão poderosa quanto rápida. A espada desenha um arco cintilante, enquanto corta o ar e causa uma onda de vento no terreno acidentado, fazendo com que pedras soltas voem para todos os lados. A arma do Cavaleiro Negro está perto demais, enquanto Leon está imóvel e, dessa vez, não se encontra em posição defensiva. Han-Hari está aflita, pensando que aquele golpe não poderá ser bloqueado, então não se contém e grita pelo Prota. Atrás dela estão o gerente-geral Jin Soo-un e a maga governamental. Apesar do golpe certo, Leon está estranhamente calmo, tal como alguém que não poderia ser sequer tocado. Ele diz ao Cavaleiro Necromante que os passos deles são bem leves. Todos aguardam o impacto, porém a lâmina se choca novamente contra o chão e pedregulhos são arremessados pelos ares. Porém, Leon está de pé no mesmo lugar e ali permanece de forma imponente e ameaçadora. Assistindo a tudo, o gerente-geral grita boquiaberto, perguntando aos seus subordinados se eles haviam conseguido ver os movimentos do Prota. Os demais caçadores estão tão espantados quanto seu chefe, e um deles questiona se Leon não havia sido atingido. A jovem caçadora ruiva, Han-Hari, levanta as mãos na altura dos peitos, sorri de forma apaixonada e cora sua bochecha, dizendo que a forma como Leon combateu foi incrível. Kim Ji-Soo-un se aproxima e pergunta à assistente se ela havia conseguido ver o que aconteceu. Devido ao ranking baixo dos demais caçadores, eles não conseguiam acompanhar os movimentos dos duelistas, então não conseguiram entender o que de fato havia acontecido. Na verdade, aquela fração de segundo havia sido mais complexa do que se pode imaginar. Leon havia trocado o equilíbrio da guarda no exato momento em que o ataque tocou a lâmina, desviando assim a investida. O Prota havia feito algo além de mudar a trajetória do golpe. Conseguiu ainda fazer um corte transversal no cavaleiro comandante Dullahan, que agora estava caído de joelhos no chão, e usando sua espada como apoio. Leon se aproxima e com a ponta da espada espeta o ombro esquerdo da aparição. Imponentemente, o monarca de outro mundo conta o segundo contato. O que faz o necromante exclamar, mas logo é interrompido por Leon, que o manda se levantar e entrar em posição para continuarem o duelo. Dullahan reflete que há muito tempo ele não era tratado como um cavaleiro, tampouco chamado para um duelo. Os pensamentos fluíam livremente pela mente do Cavaleiro Negro, enquanto batalhava com Leon. Ele acreditava que a estratégia do Prota era para evitar uma situação pior, ou pelo menos era o que qualquer um em sua posição teria pensado. Porém, essa crença foi completamente quebrada pelas ações do nobre monarca de outro mundo. Enquanto Dullahan continuava o duelo, precipitando-se para cima do Prota, ele conseguia notar apenas pela dignidade, que Leon era um veterano dos campos de batalha, e que já vivenciou incontáveis disputas. Nos olhos do Rei Cavaleiro havia um brilho que sempre buscava pela honra e excelência. Apesar de sua mente estar cheia de questões sobre Leon, ele não deixava de prestar atenção na luta e já preparava uma nova investida. E que diante deste novo ataque, o Prota diz a Dullahan que irá tentar parar o golpe de sua espada. As espadas se chocam, revestindo o ambiente próximo de faíscas que iluminavam os duelistas. O golpe é parado e novamente redirecionado, fazendo com que o necromante tivesse seus braços impulsionados para o alto. Assim, em um movimento rápido e gentil, Leon toca sua lâmina no peitoral medonho de Dullahan, contando o terceiro ponto. O comandante das hordas de mortos novamente se volta aos seus pensamentos e admite que Leon é o ápice da honra entre os cavaleiros, enquanto o monarca o inquire se ele deseja continuar o duelo. Sem responder ao Prota, Dullahan ainda menciona para si que Leon é o rei dos cavaleiros, que deve ser reverenciado, e que não quer usar seus poderes de necromancia para poder lutar honrosamente. O Cavaleiro Negro pressiona as escarpes e grevas contra o chão, para tomar impulso e sai em disparada contra Leon. Num impulso feroz, ele pretende levar a cabo a batalha de forma nobre, sem truques, sem feitiços, apenas como um nobre cavaleiro de verdade.
A canção do aço recomeça, as lâminas tremulam a cada novo ataque e o tilintar do metal se chocando dá ritmo ao duelo. Leon utiliza apenas uma das mãos, como tem feito durante todo o combate, enquanto Dullahan se esforça para poder acertá-lo, porém todo esforço é apenas um reflexo de habilidades não tão refinadas quanto as de seu oponente. Em seu âmago, o Cavaleiro Negro aos poucos deixa sua maldição de lado, reforçando que não haverá necromancia, apenas um justo duelo de espadas. A reflexão o transporta ao passado, vendo em Leon parte da glória que um dia já tivera, enquanto disputava com cavaleiros famosos de seu lar, de um tempo em que podia se gabar de possuir honra. O duelo prossegue, porém já perto de seu fim, o prota consegue repelir o último ataque do Cavaleiro Negro, desarmando-o. A enorme espada escura como carvão rodopia no ar, caindo gravada próxima aos caçadores que a tudo assistiam. Durante o duelo, Leon fez contato em várias ocasiões com Dullahan, somando pontos para si, então ele toca o cavaleiro, mais uma vez, e declara tê-lo feito pela 10ª vez. Em seguida, afirma que ao longo da disputa a esgrima de seu adversário havia melhorado, e então o questiona se o motivo era porque ele se recordou da vida anterior, antes de se tornar um necromante. O cavaleiro, incapaz de se comunicar com palavras, solta um grunhido ininteligível, enquanto em pensamento agradece a Leon por tê-lo devolvido os dias gloriosos de seu passado. Leon, notando que o cavaleiro estava tentando se expressar, continua a conversa e pergunta a Dullahan se pretende continuar com o duelo. O Cavaleiro Negro novamente emite um ruído, e se vira para o esqueleto que carregava seu elmo, que entendendo o que seu mestre queria, caminha até Dullahan. O comandante toma a cabeça e segurando com as duas mãos, começa um gesto de erguê-la, tal como se fosse oferecer algo a alguém. Em um movimento de submissão, ele se ajoelha perante Leon, mas não antes de pensar em todo o massacre que proporcionou, em toda a destruição, nas pilhas de corpos que empilhou, e sobretudo, na falta de honra de seus atos. Sua pesada armadura recai sobre o chão, levantando o solo pueril e deixando os caçadores governamentais em absoluto espanto. Os braços erguidos, com o elmo em mãos, são acompanhados do pensamento de que a jornada amaldiçoada de Dullahan poderá terminar enfim, de maneira nobre e com o contentamento de um justo combate. O prota olha a atitude do Cavaleiro Negro, prostrado em sua frente, e lhe oferecendo sua cabeça, que também é sua própria vida, pois como fora lembrado por Han-Hari, a única maneira de derrotá-lo, seria destruindo a cabeça de Dullahan. Leon desfaz sua carranca com um sorriso, demonstrando estar feliz com o desfecho do duelo, não por ter vencido, mas sim por ter visto um cavaleiro caído recuperar a honra, que é algo admirável e incrível. Prosseguindo, em um gesto solene, o prota posiciona a mão sobre o elmo de Dullahan e diz que irá orar por ele, enquanto uma luz surge ao toque. Leon diz ao morto-vivo que, caso haja algum deus em que ele acredite, que a divindade lhe conceda descanso, e na hipótese de não haver, o próprio rei irá interceder junto à deusa Ariana, para que o guie até o fim do jardim. A luz que antes era tênue começa a se expandir, um dourado intenso envolve o monarca e o Cavaleiro Negro. Gentilmente Leon sorri e diz a Dullahan que espera poder reencontrá-lo algum dia no salão de banquetes dos deuses. O brilho cegante ganha ainda mais força, quando Leon diz suas palavras finais, proferindo, que haja luz. A armadura negra começa a se deteriorar, quebrando em partes, enquanto uma chama dócil a consome. A dissipação do metal maligno possibilita um vislumbre do que um dia Dullahan já havia sido, um humano. Debaixo do elmo, havia uma face clara de sorriso sincero e com uma cicatriz de batalha acompanhada de cabelos cor de fogo. O semblante esboçado pelo homem é de conformidade e alívio, e seu último pensamento é para que a glória acompanhe Leon Dragonia Lionheart. A ameaça finalmente havia sido neutralizada e já do lado de fora do portal, o grupo de caçadores se reúne próximos ao veículo militar e algumas caixas. A caçadora ruiva e o gerente-geral observam o prota de uma certa distância, enquanto conversam entre si sobre como ele realmente havia cumprido sua promessa e terminado tudo com apenas um duelo. A garota relembra o evento que libertou Dullahan de sua maldição, questionando o que era o brilho ao término da oração de Leon, e por que surgiu quando o prota disse para que houvesse luz. Kim Jin-soo especula que aquilo possa ter a ver com o poder divino que Leon sempre menciona,
e talvez, em decorrência disso, o morto-vivo havia desaparecido. Diante da suposição, Han-Hari afirma displicentemente que Leon deveria ter usado desde o início. Porém, ao terminar sua frase, interpelada pelo próprio monarca de outro mundo, que a repreende, dizendo que se ele tivesse o feito, o nobre Dullahan teria encontrado seu fim como um necromante, e não era essa sua intenção. Pois um cavaleiro vive pela honra, cuja honra é proveniente de ações, e as ações são o reflexo da força de vontade. Se não fosse possível recuperar a honra, a mancha negra vinda da pestilência da necromancia jamais deixaria renascer a verdadeira essência de Dullahan. Por fim, ele teve uma morte digna, como um cavaleiro nobre. Após a explicação, Leon se vira e diz aos caçadores governamentais que irá pegar seus espólios. O que causa uma surpresa no diretor-geral e sua assistente. Porém, Leon os adverte, dizendo que onde há batalha, há espólios de guerra. No chão há uma manta azul, tão escura como a noite, na qual jazem a espada do cavaleiro comandante Dullahan e uma esfera púrpura que está sob uma almofada cor de areia. A Ruiva e seu chefe observam os materiais, enquanto Jin-Soo menciona a quantidade de mana que a esfera possui. A Ruiva se atém à enorme espada e ao tecido, revelando ser a capa de Dullahan. A esfera possui um brilho sinistro, uma energia magnética e maligna, que pulsa em seu interior como uma névoa viva que percorre o diminuto espaço de sua circunferência. Os olhos de Leon para o objeto demonstram enorme repulsa, seus lábios arqueados para baixo mostram o quão descontente está em ver aquele objeto. Preocupados com o valor dos itens, Jin-Soo e Hari mencionam que a esfera poderá ser vendida por uma grande quantia de dinheiro. Entretanto, antes mesmo de terminarem de falar, Leon parte a esfera em vários pedaços, dizendo apenas que aquilo era lixo. Portanto, do espólio, restaram apenas a espada e a capa. Leon está de pé após esmagar o item e, além do gerente-geral e sua assistente, todos olham para ele, talvez incrédulos por ter destruído um dos objetos únicos, ou pelo montante de dinheiro que foi perdido. Apesar disso, Leon não se abala, e com um olhar intimidador, diz que aquele tipo de item só causa problemas, afinal, ele sentia a verdadeira natureza daquele tipo de material maligno. Assim, o incidente foi resolvido, e foram obtidos bons itens, tais como a capa e espada longa de Dullahan, bem como pedras de mana e outros itens pequenos.